Olá! Continuaremos a falar de algumas espécies arbóreas que ocorrem aqui na região sudoeste do estado do Paraná, parte 2. Na parte 1, nós paramos na família Laurácea e vamos continuar na ordem alfabética de família. Temos aqui então um representante da família Malvaceae, conhecido como paineira ou ceiba especiosa, seu nome científico. É uma espécie de fácil reconhecimento, né, pelos acúlios que ela apresenta no seu tronco. E quando o indivíduo vai ficando cada vez mais velho, ele vai formando também uma base bastante reforçada e bem característica da espécie. Essa é uma espécie de folha composta, né? Então aqui a gente tem a gema e aqui então sai a folha, uma folha composta que nós chamamos de digitada, né? Porque os folíolos saem todos aqui no mesmo ponto. Então, bem característico, então essa folha composta digitada alterna aqui as suas flores, né? Uma flor bem bonita, bem robusta, rosada, e aqui o seu fruto, na qual a sua semente é envolto aí por uma plumagem, né? Muito semelhante ao algodão, que também pertence a esta família. Também pertencente a esta família, nós temos o açoita-cavalo, Loeria divaricata, aqui a sua flor bem vistosa. É uma espécie, contrário ali da paineira que tem folha composta, essa espécie tem folha simples, né? Então a gente consegue ver bem claramente a gema aqui e um limbo único. Então é uma folha com formato aí diferenciado, né? Uma base meio em forma aqui de coração, uma base cordada, esse ápice, né, acuminado, margem bastante serreada. 3 nervuras saindo da base e essa coloração que a gente fala de discolor, né? Quando então a face superior tem uma coloração bem diferente da face inferior, geralmente devido a tricomas da face inferior, nós falamos que a folha é discolor. Então, o açoita-cavalo aí tem essas características que ajudam na sua identificação. Uma outra família com 2 importantes espécies arbóreas aqui na região, mas poderíamos citar também outras, é a família Meliaceae. É uma família também de folha composta, né? Aqui então nós temos uma folha apenas, tá? E esta folha então ela é dividida em folíolos, é uma folha pinnada, bem grande, né? Com bastante divisões, aqui com bastante folíolos. E é uma folha então composta e alterna, que não dá para ver com muito detalhe aqui nesta foto desse ramo, né? Aqui nós temos então a foto de um folíolo e a gente fala que é um folíolo assimétrico, né? Bem assimétrico aqui, né? Porque a gente vê aqui na base que um lado é diferente do outro lado, né? Então, de acordo com a nervura principal, uma base bem assimétrica. Então, aqui a foto das suas flores e dos seus frutos. Pertencente nessa mesma família, uma espécie um tanto quanto parecida, mas o cedro rosa, né, ele tem esse caule com esse fuste bem reto, bem fissurado, a canjarana também, mas o cedro ele é mais fissurado, né? Então ele tem uma casca bem característica, também tem uma folha composta, pinnada, né, de vários folíolos. Aqui nós temos um pedaço de uma folha, e aqui nos ramos, então a gente vê que é uma folha bem comprida também, assim como a canjarana, também alterna, mas os seus folíolos são diferenciados, né? E o cedro ele tem tricomas ferrugíneos, né, meio amarelado na sua face inferior, que dá uma coloração também bem diferenciada em relação à canjarana e o caule também. Aqui estão suas flores e, ao contrário da canjarana, o cedro tem um fruto seco. Uma outra família, que é a família das figueiras, uma família latescente, né, nós trouxemos aqui uma única espécie, que é a falsa espinheira santa, ou Cinchon. Essa espécie, então, ela é latescente, né? Ela é um látex de branco amarelado. Ela tem uma folha muito semelhante à espinheira santa, mas essa aqui não é a espinheira santa, é a falsa espinheira santa, né? A verdadeira pertence a uma outra família, a um outro gênero. A verdadeira não possui látex, tá? E é possível identificar não só pelo látex que a falsa tem, mas também alguns detalhes da folha aí que são um pouquinho diferentes, mas é realmente um pouco parecido e acabam vendendo aí a falsa espinheira santa junto com a verdadeira. Tá? Aqui então nós temos a foto das suas flores e aqui então dos seus frutos. Uma outra família que junto com Fabaceae e Laurácea seria então as 3 principais famílias, né, de espécies arbóreas aqui na região, em termos de número de espécies, né, é a família Myrtaceae,
uma família que as suas espécies nativas, né, as espécies nativas do Brasil, possuem geralmente um caule que vai descamando, que pode descamar totalmente, praticamente, ficando bem liso, né, como um caule típico de uma goiaba, que também pertence à família. As espécies nativas do Brasil também têm folhas simples e opostas, então a gente consegue ver aqui que no mesmo nó sai uma folha para cada lado, frutos carnosos, muitas espécies aí que são frutíferas, que podem ser consumidas, algumas já são e outras têm um potencial também para ser consumida. Geralmente as flores de mirtácea são brancas e cheias de estames. Esse aqui é conhecido como sete capotes. Ele tem uma folha bastante rugosa, com bastante nervuras, né? Então, o aspecto dela, né, é bastante rugoso e também com tricomas na sua face inferior. Pertencendo ao mesmo gênero dos sete capotes, nós temos a gabiroba, uma espécie também bem comum, né? Também frutífera, aí com frutos que são utilizados na alimentação. Ela vai tendo essa casca que vai descamando aos poucos, uma folha com nervação bem marcada. Aqui então as suas flores brancas e os seus frutos. Ainda pertencendo à mesma família, né? Como eu falei, nós poderíamos citar várias, estamos citando algumas aqui. Nós temos a cereja nacional, ou cereja do mato. Não é aquela cereja, digamos, do final do ano, né? Que é importada, que pertence à família rosácea. Essa a gente considera e fala que é a cereja nacional. É uma espécie que a gente identifica bem pelo caule, né? Conforme ela vai perdendo a casca, ela fica com essa aparência, digamos, camuflada, né? Com esse aspecto verde mais claro, mais escuro, até às vezes umas tonalidades mais rosadas, como as mirtáceas folhas simples e opostas. Muitas mirtáceas, né? Tem como algumas características que eu não coloquei ainda, que é ter glândulas translúcidas, então você pega a folha, olha quanta luz, você vê pontuações translúcidas e uma margem coletora, que é uma margem mais hialina, né, que aparecerá melhor nas fotos de outras espécies. Aqui então de novo uma flor que geralmente segue esse padrão, né, uma flor branca cheia de estames, e aqui o fruto, né, e a gente consegue ver nesse fruto aqui que é uma espécie que veio de um ovário ínfero, né, então aqui a gente tem parte de brácteas, que são folhas modificadas ali que podem proteger a flor ou uma inflorescência. Aqui nós temos o fruto que se desenvolveu do ovário e aqui o restante das sépalas, né? Então as sépalas, as pétalas e os estames, eles estavam aqui acima do ovário, que é um ovário ínfero típico da família Myrtaceae. Outra espécie do gênero, né, é a Uvaia, Eugenia piriformis. Também tem uma tonalidade bem especial, né? Essa tonalidade meio marronzada, conforme ela vai perdendo o seu ritidoma, a sua casca externa. Aqui as suas folhas simples, opostas, as flores, né? Bem típicas da família. E aqui um fruto também comestível. Uma outra espécie desse mesmo gênero, talvez a mais conhecida, é a pitanga, uma espécie de fácil identificação. Boa parte das mirtáceas são aromáticas, pertence, por exemplo, a esta família, os eucaliptos, né, que são bem aromáticos, mas grande parte delas são aromáticas, mas a pitanga ela tem o seu cheiro típico, né, o cheiro típico da pitanga. Então, ao macerar as folhas, você consegue identificar facilmente essa espécie. E aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor, talvez, as glândulas translúcidas, né, que são pontinhos bem pequenos ali no limbo em que passa luz. E é por essa glândula também que ao macerar você vai sentir o cheiro, né? O óleo essencial que muitas mirtáceas apresentam. E aqui a gente consegue ver então essa margem coletora, né? Essa margem bem hialina e típica da família Myrtaceae também. Outra característica desta família. A flor branca cheia de estames e o frutinho ali, ó, que mostra ali o restante da flor ali que estava acima do ovário. Então nós temos aqui um ovário ínfero, né? Típico da família. Mudando de gênero aqui, nós temos o guabiju. Aqui suas flores também bem típicas, o fruto que também é comestível. E o guabiju é uma espécie bem fácil de identificar de mirtácea. A gente consegue ver aqui a margem coletora, ele também tem glândulas translúcidas, mas o interessante dele é ter esse ápice aqui que termina num espinho, né? Então a gente consegue identificar facilmente o guabiju das outras mirtáceas por esse ápice espinescente. Fechando as mirtáceas, nós temos aqui uma outra espécie, né? Também comestível.
Aqui então o seu caule, que ele fica muito parecido com o caule da goiaba, que é o araçá vermelho, né? O gosto também é um pouco parecido com o da goiaba. Aqui então suas flores brancas com muitos estames, e o araçá tem uma folha bem grandona, bem vistosa, bem brilhosa, que a gente fala que tem um formato obovado, né? Que seria um ovo ao contrário, né? Porque o ovo ele é mais largo embaixo, nesse caso aqui ela é obovada porque a parte mais larga é em cima. Então aqui o araçá fechando as mirtáceas, que poderíamos citar mais algumas por aí. Uma outra família aqui que nós temos é a família Primulácea, das espécies conhecidas como capororocão, capororoquinha, né? É um termo geralmente usado aí para as espécies desse gênero Myrcine. Aqui nós temos o capororocão, que seria uma das espécies mais comuns desta família. Tem uma folha bem grande, alterna, simples, né? Verde bem escuro. A sua face inferior um verde mais claro, quase não conseguimos ver as nervuras secundárias, então umas nervuras secundárias bem imersas no limbo. Aqui na foto não dá para ver muito bem, mas uma característica típica da família é ter umas glândulas enegrecidas, né? Que dão um aspecto como se fossem uns risquinhos no limbo desta folha. Aqui então nós temos o ramo com as flores e aqui então o ramo com os frutos. Uma outra família, que é a família rosácea, de várias espécies aí que nós utilizamos como frutíferas, maçã, morango, pêssego, pera. E aqui nós temos o pessegueiro do mato, né? Inclusive o pêssego também pertence a esta família, a esse gênero, e aqui o pessegueiro do mato. Uma folha simples, alterna, e uma característica do gênero, né, do pessegueiro, do pêssego, é ter glândulas. Às vezes a glândula pode estar no pecíolo, mas nesse caso aqui do pessegueiro bravo, que é uma espécie arbórea, né, nativa, aqui a glândula fica aqui na base da folha. Aqui suas flores e os seus frutos. Uma espécie da família Rutácea, que é uma família geralmente com glândulas translúcidas, a família dos citros, né, em geral. Os citros têm folhas simples, né, mas a família geralmente tem folha composta. Nesse caso aqui é uma espécie de folha composta trifoliada, conhecido como pau-marfim, né, uma espécie madeireira importante, que é possível identificá-la também pelo caule. O caule tem muitas lenticelas, que são esses pontinhos brancos, e essas lenticelas se dispõem de maneira longitudinal no caule, né? Meio que em fileirinhas, bem típico então da espécie. Aqui então nós temos a foto dos ramos com o fruto, né? Um fruto seco aí e alado. Uma outra família, que é a família Salicácea, nós temos algumas espécies aí conhecidas como guaçatunga, e essa aqui, conhecida mais especificamente como chá de bugre ou café de bugre, é uma espécie de folha alterna, simples, alterna e alternadística, né? Que é algo que não é muito comum, a maioria é alterna espiralada. Esta aqui, ela é alternadística, que é algo que ajuda na identificação desta espécie, juntamente com o fato dela ter glândulas translúcidas, né? O que seria mais fácil ver olhando a folha contra a luz, né, contra o sol, contra uma fonte de luz, para ver então as pontuações translúcidas que essa espécie tem. Aqui então suas flores e seus frutos, né, que saem em fascículos aqui na base das axilas das folhas. Uma outra família aí que nós temos algumas espécies arbóreas importantes aqui na região, trouxemos apenas duas, é a família Sapindácea, a família do Guaraná, né, que é um cipó, não é uma árvore, mas aqui então nós temos algumas espécies, duas espécies arbóreas desta família. É uma família de folha composta, então a gente vê visivelmente a gema aqui, e uma folha composta trifoliolata. Esta espécie aqui ela apresenta domáceas, que são umas cavidadezinhas aqui que fica entre a nervura principal e a secundária, e ela fica coberta de tricoma, de pelos aqui. Essa espécie é conhecida popularmente como vacum ou chau-chau. Aqui então os seus frutos e as suas flores aí de branco a amareladas. Outra espécie dessa família é o quepé ou maria preta, que também aqui ó, tem uma folha composta. No caso aqui não é trifoliada, mas é uma folha composta pinnada, e essa espécie, conforme ela vai ficando cada vez mais adulta, né, uma árvore mais velha, ela vai formando essas canaletas na sua base. Aqui então o seu fruto seco, que é um tipo de fruto disperso ali pelo vento, né, um evento de anemocoria. Uma outra família
que também apresenta látex, é a família Sapotácea. Aqui na foto, né, é uma espécie que apresenta látex, mas não é um látex muito abundante, né? Então a gente vê algumas gotículas de látex aqui no caule, tá? Não é muito abundante, mas também tem látex. Essa espécie também, especificamente, o aguaí ou guatambu de leite, por causa do látex, tem uma folha bem grande, né, simples, alterna, que a gente fala que é uma folha em forma de espátula. Aqui suas flores e os seus frutos, que também tem bastante látex. Uma outra família aqui é a família Solanaceae, né? Família aí do tomate, da batata inglesa, da berinjela, do quiabo. Opa, do quiabo não, quiabo é uma malvácea, desculpe. Então, a família Solanaceae aí tem um gênero bem grande, que é o gênero Solano, e essa espécie aqui é conhecida como fumeiro bravo. Na verdade, também é a família da nicotina, né, da onde se produz aí o fumo, né, do cigarro. Então, o fumeiro bravo, ele tem esse aspecto meio acinzentado, ele tem uma folha simples, alterna, com muito tricomas na face inferior, né, tricomas que são estrelados quando você olha na lupa. E devido a essa grande quantidade de tricomas, né, a gente tem esse aspecto aqui bem acinzentado, bem discolor nas suas folhas, que dá um aspecto a toda a árvore, e você às vezes consegue visualizar ali um fumeiro bravo de longe. Aqui então sua flor e seus frutos. Uma família também que apresenta glândulas translúcidas. Na verdade, aqui nós temos outra espécie de rutácea, né, assim como o pau-marfim, acabou ficando fora da sequência. Essa espécie aqui de rutácea, ela tem folha composta pinada, ímpar e pinada, apresenta as glândulas translúcidas, mas outra característica bem interessante, então, são os acúlios, né, semelhantes com o da paineira. Essa aqui, então, conhecida como mamica de porca ou mamica de cadela, ela tem no caule os mesmos acúlios que na paineira, mas a paineira tem folha composta digitada e esta aqui tem uma folha composta pinada. E geralmente a paineira, quando vai ficando na sua com idade mais avançada, ela vai formando uma base bem reforçada. Aqui suas flores e seus frutos. Para finalizar, nós trazemos aqui a imbaúba ou banana de macaco, que é uma espécie bem comum próximos a cursos d'água. É uma espécie que tem um fuste bem reto, que vai ter os seus nós e entrenós aqui bastante marcado no seu caule, com lenticelas. É uma espécie que faz uma importante associação com formigas, né? Então a formiga utiliza o seu caule, que é oco, como habitat, e em contrapartida a formiga defende a planta de outros possíveis ali herbívoros que vão comer a planta. É uma espécie que tem uma folha bem recortada, né? Então uma folha simples, mas bastante recortada, bem típica. Aqui então a sua inflorescência ou infrutescência, né? Ela se desenvolve aqui nesses cachos protegidos por uma bráctea bem grande e acinzentada, aqui, com uma coloração bem esbranquiçada. Bom, finalizamos aí 55 espécies, que seriam as principais espécies aqui da região sudoeste do Paraná, enfatizando, né, que a riqueza e a diversidade é muito maior, né? Resolvemos escolher algumas aí como principais, né, desta região aqui, que é um ecótono entre floresta estacional semidecidual e floresta ombrófila mista, pertencente ao bioma Mata Atlântica. Então, paramos por aqui com essas 55 espécies representando essa região. Até mais!